Eduardo Bolsonaro resolveu partir para o tudo ou nada. E isso é dito sem o menor pudor, sem o menor constrangimento, é verbalizado de forma clara pelo Bananinha em entrevista à jornalista Bela Megali ao jornal O Globo. Ele disse o seguinte, que está disposto a 100% de vitória ou 100% de derrota nesta questão, neste embate Brasil e Estados Unidos, em que ele claramente atua como lobista pró-Estados Unidos, anti-interesses brasileiros lá junto a Donald Trump, junto à Casa Branca. O que isso implica? Implica que não há possibilidade de composição, porque o que pressupõe uma negociação, qualquer tipo de negociação, é os pontos, as partes cederem em alguns elementos ali da conversa, eu cedo de cá, você cede de cá, e se atinge o meio termo possível e positivo para ambos. Não é uma vitória perfeita para ninguém, mas é uma derrota completa. Não é isso que Eduardo Bolsonaro quer. Pacificação? É claro que não existe pacificação nenhuma com essa estratégia kamikaze de Eduardo Bolsonaro. Porque o que é o soldado kamikaze? É aquele que promove o estrago completo no seu objetivo, lá no seu alvo, morrendo junto. Eduardo Bolsonaro, quando fala que é 100% vitória ou 100% derrota, é tudo ou nada, é uma estratégia kamikaze. E na política, isso é muito arriscado. Porque o que é a política? É a arte da negociação. Leonel Brizola que dizia que a política é a arte de engolir sapos. Ou seja, você engole uns sapos, você encara alguns desaforos, você ignora algumas questões passadas pensando em uma composição futura. Eduardo Bolsonaro claramente diz nessa conversa que não há composição possível. O ponto de partida dele é a saída de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Esse é o início da conversa. Convenhamos, até onde a vista alcança, não há elementos que coloquem essa alternativa agora como viável. Eu nem acho que assim, nunca vai acontecer um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre digo que nunca é muito tempo. A gente não sabe quanto tempo é nunca. 2027, aí dependendo de como for o arrastão de eleitos, se isso acontecer, para o Senado, se a conjuntura da opinião pública muda, e ela muda, veja você o que era o Lula lá quando o Sérgio Moro era endeusado nas passeatas e Lula estava preso em Curitiba. Quem diria que, poucos anos depois, Sérgio Moro seria um senador apagado pelo estado do Paraná, embora, convenhamos, bem cotado para a disputa do governo do estado dele para o ano que vem, mas alguém que se sonhava presidente, tentou inclusive uma candidatura presidencial, e Lula preso lá em Curitiba. Hoje Lula é presidente, reconhecido por publicações de prestígio internacional como o New York Times, como aquele que consegue desafiar, peitar, colocar barreiras de oposição a Donald Trump, enquanto Sérgio Moro, convenhamos, nem no Senado Federal ele goza do prestígio que ele gozava com grande parte da opinião pública. Então a política, velho, é montanha-russa. Então não se sabe realmente se em 2027, 28, 29 o prestígio de Alexandre de Moraes, como estará, como é que vai estar a composição do Senado, como vai estar o prestígio de Bolsonaro, tudo isso é muito volátil. Não achemos que o cenário de hoje ele é eterno, porque ele não é. As pedras rolam, as placas tectônicas se mexem. E isso aí vai sendo ajustado na política conforme a circunstância. O fato é que Eduardo Bolsonaro topou vestir a fantasia de soldado do caos. Aquele que, para usar a metáfora que ele e o Figueiredo Neto lá, aqueles que o Celso Rocha de Barros classificou como os Nepo Babies de Rosemary, citando, claro, o clássico Bebê de Rosemary, filmaço, ele fala que se for preciso, eles tocam fogo na floresta toda para atingir seu objetivo. O problema é que a floresta que eles pretendem, que eles cogitam, que eles colocam como hipótese plausível o incêndio, veja você, é o nosso Brasil.
Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Eu começo na maciota, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o Por Aqui de Paraquedas, meu filho e minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na Fita, meu filho. O Clube de Membros na Fita, minha filha, a partir de três módicos, cretinos, insignificantes. Muito baratinho pra você. R$3 você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui no YouTube. Redondinho, do jeito que tem que ser, não vacilo não, cara. Clube de Membros é muito barato pra você, representa muito pra mim. Barato pra você, muito pra mim. Barato pra você, muito pra mim. Pô, ganha. Por favor, entre no Clube de Membros e me ajude a manter o trampo aqui no YouTube redondinho. E o papo, a conversa agora é com você, empresário, você empresária que tem um negócio que precisa conversar com as melhores cabeças, as melhores inteligências que frequentam aqui a YouTubesfera. O canal, eu tenho certeza que você sabe, é apoiar, é patrocinar o jornalismo independente exercido aqui no YouTube. Por quê? Porque as pessoas mais legais frequentam esse tipo de canal e sua marca precisa ter um diálogo, estar próxima dessa rapaziada. Então não vacile não, mande um zap agora para André Rodrigues, bora fechar esse apoio, bora fechar esse patrocínio, porque a sua empresa vai ganhar com uma clientela potencial de altíssimo nível, eu garanto, e claro, nós aqui vamos ganhar o seu apoio, o seu patrocínio, o seu incentivo para continuar o trabalho por aqui. Não vacile não, zap para André Rodrigues e bora fechar esse apoio, bora fechar esse patrocínio. Bora voltar à entrevista que Eduardo Bolsonaro deu hoje a Bela Megali no jornal O Globo. O link para você ler a entrevista completa está aqui na descrição do vídeo. Eu sempre coloco os links para que você clique, leia, se aprofunde e não fique na superficialidade de videozinho de internet. Por quê? Porque é que eu faço a minha interpretação, o meu filtro, a minha leitura. Você vai ter a sua. Então leia o texto que está colado por completo aqui embaixo. A Bela Megali, uma jornalista que sempre teve muito trânsito junto à família Bolsonaro. Ela sempre conseguiu furos da família Bolsonaro, porque, lembremos, o histórico da família Bolsonaro, político, é no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro é paulista, do interior, mas se estabeleceu politicamente no Rio de Janeiro. Foi vereador do Rio de Janeiro e deputado federal por vários mandatos lá no Rio. O Flávio Bolsonaro, deputado estadual, depois senador pelo Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro, o 02, ele é vereador do Rio de Janeiro, agora parece que vai ter essa composição, ele vai lá para Santa Catarina disputar o mandato. Eduardo Bolsonaro só foi disputar o mandato federal por São Paulo para não concorrer com o capital político do pai. Então já foi um acordo familiar que Eduardo Bolsonaro, com sotaque evidentemente carioca, foi disputar isso lá no estado de São Paulo, muito bem sucedido, inclusive, muito bem votado e tudo mais. Eduardo Bolsonaro, a gente sabe, desde o início do ano, está lá nos Estados Unidos, cavando punições ao Brasil, por conta do interesse pessoal e familiar de escapar daquilo que fez, que a Polícia Federal, em seu inquérito, concluiu, o Ministério Público denunciou e a Justiça agora está julgando. Veja você que eles centralizam no Alexandre de Moraes muito mais uma perspectiva daquela palavra muito usada hoje, já desgastada, narrativa. Porque existe um contexto todo que, se Alexandre de Moraes acaba centralizando enquanto figura icônica e protagonista, é evidente que existe uma estrutura por trás que extrapola o poder de Alexandre de Moraes e que também dá suporte às ações as decisões de Alexandre de Moraes, primeiro a própria primeira turma do STF, que representa naquele contexto todo o judiciário brasileiro, junto à Polícia Federal, junto ao Ministério Público por meio da Procuradoria-Geral da República, ou seja, tudo isso, todos esses órgãos, esses aparatos do Estado brasileiro também estão imbricados nessa história. Eduardo Bolsonaro, claro, de forma estratégica, omite isso e centraliza em Alexandre de Moraes como se a questão fosse única e exclusivamente o impeachment de Alexandre de Moraes. Isso é distorcer, para dizer o mínimo, tudo o que está acontecendo. Mas claro que ele não vai entrar nesses pormenores porque politicamente não interessa. Hoje, o dia que o tarifaço entra em vigor, a Bela Megali trouxe números, né? De acordo com a CNI, o PIB brasileiro pode ser impactado em 19 bilhões e as exportações brasileiras podem cair 54 bilhões de dólares, 19 bilhões de reais, 54 bilhões de dólares aqui. E ela pergunta se tudo isso valeria em nome da anistia de Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro diz que sim, o conjunto da obra feito
de responsabilidade, claro, novamente centralizando em Alexandre de Moraes, ele diz que isso vale. E ele diz que em momento algum trabalhou especificamente pelo tarifaço, mas que confia na liderança de Donald Trump. Veja você, ele já se sente liderado por Donald Trump. É realmente um comportamento sabujo perante os Estados Unidos impressionante para aqueles que se diziam patriotas, mas que a prática mostra que não tem patriotismo nenhum, né? A submissão deles aos Estados Unidos mostra que a bandeira verde e amarela, para eles, está em hierarquia menor, está em um poder, está em uma posição subalterna perante os Estados Unidos. A prática e o discurso me mostram isso com clareza, eu tenho certeza que mostram isso para você também. O Eduardo Bolsonaro, ainda na entrevista à Bela Megali, diz que trabalha efetivamente pela sanção e retirada de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal como condição sine qua non para que ele possa avançar em algum tipo de negociação com o Brasil, os Estados Unidos. Essa é a pauta de Eduardo Bolsonaro, junto ao trânsito que ele diz que frequenta a Casa Branca semanalmente. E tem interlocutores lá dentro, não quis citar os nomes, e também não quis citar como que ele se mantém nesse período, sendo que o salário de deputado é insuficiente para o padrão de vida que ele tem lá nos Estados Unidos. Falou que recebeu o Pix do pai de 2 milhões, que não vê problema nenhum nisso, e não explicitou de onde vem sua fonte de financiamento. Ele diz que, aqui para mim é o ponto central, os meus planos, nesse momento aqui, abre aspas para Eduardo Bolsonaro, os meus planos aqui são, ou tenho 100% de vitória ou 100% de derrota, ou saio vitorioso e volto a ter uma atividade política no Brasil, ou vou viver aqui décadas em exílio. É o que estou assumindo, estou aceitando esse risco porque acho que vale a pena. Bom, primeiro eu acho que décadas no exílio, não acredito que, devido ao próprio pêndulo da história, o Partido Republicano, porque o Donald Trump não vai vir décadas, né? Ele já é um senhor beirando os 80 anos, Donald Trump. Então, mesmo num processo que os Estados Unidos se transforma na ditadura trumpista, décadas não é aparenta que Donald Trump vai permanecer. E muito menos que o Partido Republicano vai permanecer tudo isso no poder a partir do momento em que vai lá uma ditadura trumpista é colocada e ele vem a óbito. Por quê? Porque não é aparenta que ele vai viver décadas, Donald Trump, pelo avançar de sua idade. Nesse sentido, está tudo muito claro que Eduardo Bolsonaro tem muito mais medo de ser preso do que de qualquer outra coisa, porque sabe que se pisar em território nacional a partir dos crimes de lesa pátria que cometeu, ele provavelmente vai ser grampeado e algemado. Com isso, a gente vai viver um clima de instabilidade e tensão no Brasil pelos próximos meses. Tem gente, e eu acho que isso vai permanecer até o momento da prisão de Bolsonaro, essa tensão no Congresso e tal, não sei o quê, mas a partir daí cada um vai cuidar da sua campanha. Os deputados bolsonaristas, os senadores bolsonaristas, os candidatos a presidente pela direita que pretendem disputam o espólio de Bolsonaro, mas sim, concordo com a leitura de que isso pode permanecer até o pleito do ano que vem. E aí, determinado o resultado de 2026, se começar com a conversinha de novo de que o resultado foi fraudado, que teve roubo na eleição, tal, não sei o quê, a gente pode aguardar novos meses quentes pós-eleitorais, se o resultado não for aquele que a direita e a extrema-direita colheu nas urnas, por conta do cenário que não temos mais Biden, o Partido Democrata, na Casa Branca, e sim Trump. Um maloqueiro institucional disposto, sim, a intervir em outros países, em especial no Brasil. Mas até lá é tanta água para passar debaixo da ponte, é tanta coisa que muda nessa montanha-russa contínua que é a política, em especial a brasileira, que até seria uma ousadia muito grande começar a discutir o que vai acontecer somente daqui a 14 meses, quando a gente de fato vai às urnas para o processo eleitoral. Por hora, o ponto é, Eduardo Bolsonaro não quer pacificação nenhuma. Ele quer submissão do judiciário brasileiro, das instituições, ao seu desejo. Vai colher? Creio que não. Mas está pronto, preparado e verbaliza sem pudor que topa tudo. A bagunça completa, se for possível. A quebra da economia brasileira, se o seu objetivo for alcançado. Esse é o ponto. Essa é a síntese da fala de Eduardo Bolsonaro à Bela Megali, cuja entrevista completa está linkada aqui no vídeo de hoje. Na descrição do vídeo de hoje. Quero saber a sua opinião. Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha
diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, é like, é joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Eu já falei do Clube de Membros atrás, mas também tem o Valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita, você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocosta@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado que trampa aqui no YouTube brasileiro. Rapaziada, uma ótima quarta-feira e eu termino com aquele clássico. É nóis.